tema da mensagem de hoje é o valor da disposição. O valor da disposição. Texto no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 14, do verso 27 ao 31, mas o texto discorre ainda mais e vai até o 42. Nós vamos ler já o restante dessa passagem. Mas é uma passagem linda e também muito confrontadora aos corações ali presentes. Jesus estava falando sobre disposição, entre linhas, porque a palavra não está composta no texto que nós lemos, mas os bastidores está. Jesus estava falando sobre a disposição dos discípulos, a disposição que eles precisariam ter. E eu quero pensar com você sobre essa palavra tão importante que está contida na Bíblia do começo ao final. E hoje faz toda a diferença na nossa vida. O valor da disposição. Disposição é o ato de se dispor, é o ato ou efeito de dispor ou se dispor. Em outras palavras, a gente pode dizer que disposição é entusiasmo. Uma palavra que, segundo o dicionário, possui origem grega. Não sei se você sabe, mas entusiasmo ela nasceu de uma origem da tradução grega da palavra. E ela é composta por dois termos, que é o en e o theos. Entheos é entusiasmo, dá origem a essa palavra, que nos tempos antigos poderia ser traduzida com uma exaltação extraordinária daquele que estava sobre inspiração divina, porque entheos está em Deus. Theos, a palavra é Deus, e em é um prefixo que diz que está dentro, em. Então, entusiasmo possui um significado extremamente poderoso, é ter Deus dentro de si, é ter Deus dentro de nós. Ou seja, nós precisamos aprender algo importante sobre esse princípio da disposição ou entusiasmo, que é a sua disposição para Deus depende da sua vida em Deus. A minha disposição para as coisas de Deus depende e está diretamente ligada ao meu relacionamento em Deus. Porque se essa palavra ela diz que é Deus dentro de si, ou seja, então tem a ver eu estar entusiasmado, de eu estar disposto com o meu relacionamento com Deus. E eu entendo que disposição que faz toda a diferença na vida de alguém. Disposição ela gera o desejo de a gente servir. Disposição ela gera o desejo de cumprirmos com nossos compromissos. Disposição gera o desejo de realizarmos grandes conquistas. Tudo tem a ver com disposição. Tudo tem a ver com entusiasmo. E será que a disposição não foi e continua sendo a dificuldade maior do ser humano do que mesmo a capacidade? Porque a gente olha muito para a questão de capacidade. Eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade para assumir isso, para estar envolvido nisso. Eu não sou capaz para falar em público, eu não sou capaz para ensinar, eu não sou capaz para pregar, para cantar. A gente olha muito para a capacidade, mas Deus não olha para a capacidade. Desde o início da Bíblia até o final, Deus sonda a disposição do ser humano, ou seja, o entusiasmo do ser humano. Quando ele volta a visitar Adão no jardim, a primeira coisa que ele fala é sobre isso, sobre disposição, entusiasmo de refazer a rota. E pense em alguém entusiasmado e disposto sempre é o Senhor na nossa direção. Deus era tão entusiasmado que ele volta lá e diz: Adão, tu errou, tu pecou, cara, vem cá, deixa que eu vou fazer. Ele vai lá e sacrifica o primeiro derramamento de sangue, está lá, porque Deus ele pega a pele de um animal e cobre o pecado do homem. Ali é o primeiro sacrifício, como sinal de justificação do erro e da falha do homem. Mas Deus ele é entusiasmado na minha e na sua direção. Você sabia disso? Que Deus ele é entusiasmado com você, ele ele doido para ver você fazendo as coisas para Ele. Então não falta entusiasmo no coração do nosso Pai. É como um pai para a direção do filho, não falta disposição. Um pai que ama, ele está sempre disponível, disposto para abençoar e ajudar o filho, não é assim? Amém? Nosso mais novo está doente. Vitinho, ele tem 2 dias que eu não durmo em casa com a pastora. Mas sabe, eu escrevendo essa mensagem ontem já, quase meia-noite, Deus me fez enxergar dizendo assim: olha a tua disposição para cuidar do teu filho, assim é a minha vida para cuidar de você. No mesmo nível, sabe, capaz de você virar noites em claro, com ele no braço, ele choroso, só correr 2 vezes no hospital, e você engastar tanto com o remédio para ver o seu filho bom. Assim é Deus na minha e na sua direção. A mesma disposição Deus tem, porque Ele é um pai que ama, Ele é um pai que quer ver você bem, ver você crescendo.
Sabe, a gente precisa aprender sobre isso. Que a disposição, ela continua sendo, sabe, a maior dificuldade, eu entendo assim. É uma maior dificuldade, até maior do que a capacidade. Disposição hoje faz toda a diferença. A questão não é se eu sou disposto, se eu tenho disposição em fazer, mas em compreender o que eu preciso ser feito. Porque tem gente que tem até disposição em fazer, mas talvez não tenha disposição em compreender o que precisa ser feito e como ser feito. Então a falta de disposição ainda é a maior dificuldade do povo de Deus. Sabe, olhando para Jesus, em todo o tempo Jesus vinha combatendo exatamente isso. E eu separei aqui duas falas de Jesus que são preciosas para esse tema. Primeiro, Jesus diz em Mateus capítulo 9, olhando para os discípulos, ele diz assim: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus está dizendo, olha, tem muito trabalho, mas tem poucos que são dispostos a trabalhar. Tem poucos que são entusiasmados a trabalhar para o Senhor. Essa é uma realidade, amém? Você está comigo? Depois, mais na frente, Mateus 22, Jesus conta uma parábola de uma festa de casamento, e ele vem dizer assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que ele está falando ali? Porque se você ler a parábola, o Senhor da festa manda convidar algumas pessoas, e aí os servos saem pelas ruas convidando. Olha, vai ter um casamento, está tudo pronto, o Senhor preparou a melhor comida para o casamento, você só precisa ir. Chegou o dia da festa, o noivo estava lá. Quantos apareceram para a festa? Diga, nenhum. A parábola diz que nenhum apareceu para a festa. Por quê? Porque eles estavam ocupados com as suas fazendas, seus trabalhos, seus negócios, estavam entusiasmados, dispostos e em direção errada. Aí diz o texto que o Senhor se irou, se chateou, e diz assim, então vai lá, sai pelas ruas, chama todo mundo, quem quiser vir, vem. Claro que essa parábola está falando que primeiro Jesus convida os judeus, porque Deus vem e eles negaram Jesus, ninguém apareceu para as bodas, para as festas, mas aí Jesus assim, chama quem quiser, porque tem lugar para todo mundo. Aí diz o texto que veio uma grande multidão para a festa, mas lá no meio havia um homem, que o noivo, o chefe da festa disse assim, ei, você está com vestes inadequadas para um casamento. Como é que você vem para um casamento assim, de bermuda, de camiseta, de sandália no pé? Casamento a gente pensa logo, tem que se arrumar. Aí o Senhor diz assim, bota ele para fora daqui. Aí termina a parábola dizendo assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é isso, escolhido? Não é que Jesus escolhe um ou outro. Ele está dizendo que muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos têm disposição de vestir a roupa adequada para estar na presença do Senhor. Poucos têm disposição de colocar as vestes adequadas. O que é veste adequada? E aí a gente vai pensar sobre isso. Porque esse texto que a gente leu, Jesus está falando exatamente disso para os discípulos. E aí é um convite feito, mas descobriu-se que ele simplesmente não estava disposto a ir ao casamento. Que aqueles que primeiro negaram estavam muito mais preocupados em fazer o que queriam, até, desprezando o convite. O rei ficou furioso quando ouviu o relato dos seus servos. Esta parábola que eu li, que eu não li, mas eu recitei, Mateus 22, ela é uma analogia do que nós fomos convidados. Um convite para algo mais do que uma vida vivida servindo apenas a nós mesmos. Um convite para vivermos uma vida junto com Cristo, junto com Jesus, servindo a Deus e experimentando a satisfação que traz a vida para nós. Um convite para sermos discípulos de Jesus. Ei, o Senhor te convida para você ser um discípulo dele, servindo a Deus com todo o coração, para seguir os passos de Jesus. E finalmente o convite para passar a eternidade com Ele, que é o melhor convite. Mas poucos têm sido dispostos a aceitar esse convite. Porque não é o fato de estarmos em uma igreja, o fato é de colocarmos as vestes certas para o convite feito. O convite foi feito, mas você não pode ir de qualquer jeito. Porque a onda agora é viver o evangelho de qualquer jeito. É ser igreja de qualquer jeito. Não, a Bíblia está dizendo que você tem que ter vestes adequadas. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que tem que ser. Você está comigo, amém? É Bíblia, viu? Aqui é Bíblia.
para você, tá certo? Fique chateado comigo não, é a Bíblia. A questão não é se tem ou não tem disposição, a questão é se a nossa disposição está certa, no lugar certo. Assim como Deus chamou profetas, Deus levantou apóstolos naquele tempo. E o que Ele queria? Disposição em ir e fazer a obra. Hoje Ele também chama a mim e a você para a mesma coisa. Agora a pergunta é, será que nós temos disposição para isso? Será que estamos dispostos, estamos valorizando algo que é extremamente essencial, que é o entusiasmo de ir, fazer, servir, viver, ser? Sabe, qualquer coisa hoje mina o entusiasmo. Qualquer coisa hoje rouba a disposição. E a gente precisa cuidar disso. E olha, eu quero te passar aqui três segredos, vamos usar assim, para zelar pela disposição na nossa vida. Pastor, me ensine, porque um dia eu era disposto, eu era entusiasmado, mas eu perdi isso no meio do caminho. Quantas pessoas não vivem assim? Começam com todo gás, ânimo, sabe, aquele amor, aí depois no meio do caminho alguma coisa aconteceu, chateou, roubou, e você vai ficando, já não é mais entusiasmado assim, já não é mais exposto assim. Faz sentido ou não? Antes assim o pastor pensava, você já estava, eita, deixa como é que eu vou fazer, pastor? Hoje o pastor tem que implorar para você fazer. Faz sentido ou não? Conhece alguém assim? Eu tenho 23 anos de jornada do Evangelho e vejo isso constantemente. E eu blindo meu coração, porque são 23 anos, quem caminha comigo há mais tempo sabe, tem gente que caminha comigo há 10, 12 anos, né? Mais de 12 anos, os meninos estão aqui. Sabe que eu sou entusiasmado, desde que me conheceram eu sou o mesmo, e cada vez eu aumento mais o meu entusiasmo, aumento mais a minha dedicação ao Senhor, porque eu sei que eu não posso esmorecer, não posso me permitir comprometer a minha disposição, o meu entusiasmo. E aí quais são os segredos que a gente pode aprender aqui? O que precisa ser valorizado por mim e por você, para a gente não esmorecer no entusiasmo e na disposição? Você está comigo? Primeira coisa, diga assim, o prazer de ser. Mas diga valendo mesmo, diga assim, o prazer de ser. Não perca jamais o prazer de ser, querido. Tem pessoas que, sabe, deixam isso de lado, sabe, não tem prazer de ser. Tem mais prazer em fazer, mas não tem prazer em ser. Pense em algo que gera disposição, é saber quem você é. Pense em algo que gera entusiasmo, é saber quem você é ser bem resolvido com a sua identidade. E mais, ser bem resolvido com o seu propósito. Você sabe que uma vez eu li uma frase de um teólogo que diz assim: 2 alegrias existem na vida de um ser humano. A primeira delas, quando ele nasce. A segunda, quando ele sabe por que ele nasceu e para que ele nasceu. O fato de você estar vivo é uma grande alegria, mas uma alegria dobrada é você saber o porquê você está vivo. Para que você está vivo? Qual o teu propósito de vida? Propósito é saber o para que a gente está aqui. Qual é a finalidade de você estar aqui? Quando a gente descobre isso, querido, a gente tem prazer em ser. Mas quando a gente não sabe o propósito de vida, a gente se embaraça no caminho, a gente perde o prazer, a gente perde o entusiasmo, fica de lado as coisas. Imagina quando eu sei que nasci de novo, me tornei filho de Deus, pela fé, não pelas minhas obras, mas pela fé. Eu recebi a salvação de graça e pela graça do Pai. Nunca vai ser sobre as nossas obras de justiça, porque, segundo a Bíblia, nossas obras de justiça, Isaías diz que é como um traço de imundícia, fede diante de Deus. Não tem graça nenhuma para Deus aquilo que a gente faz, querendo mérito para nós mesmos, ou salvação própria. Você por si só não consegue se salvar, a não ser pela graça em Jesus, e é pela fé, simplesmente isso. Então pela fé eu entendo que eu nasci de novo, amém? Amém ou não? Quantos nasceram de novo aqui pela fé? Dê um glória a Deus por isso, porque você nasceu de novo. Isso é uma alegria para você, então você tem que ter, não pode perder o prazer de ser alguém nascido de novo. Não perca esse prazer de ser, de ter a certeza de que você é crente. Escute, tem gente que perdeu o prazer de ser crente. Não tem mais prazer, tem uma obrigação, sabe, se tornou um religioso.
Porque prazer, querido, gera satisfação, gera alegria. Você não troca por nada, você não negocia. Você tem prazer em ser crente, tem prazer em ser filho de Deus, tem prazer em ser um cristão. Por onde você vai, as pessoas têm que saber. Isso é ter prazer de ser. Quer andar entusiasmado, você tem que ter prazer de ser, querido. Quer andar disposto o tempo todo para a obra do Senhor, você tem que ter prazer em ser. Esse mundo está doido, querido, está doido demais, está louco. É Bíblia isso. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1: nos últimos dias os homens ficarão loucos, serão amantes de si mesmos, perderão o prazer de ser. Por quê? Porque vão estar muito mais focados em ter. Eu tenho prazer em ter, eu quero ter o cargo, eu quero ter a posição, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter isso. Esquece do prazer de ser, simplesmente seja filho. A melhor coisa que você pode desejar ser é filho. Por quê? Porque filho tem tudo que o pai tem. Filho é herdeiro, já é tudo seu, não tem que pedir, é do seu pai, é seu se você é filho. Você está comigo? A gente não pode ser algo ou alguém por obrigação. Obrigação, ela mina a disposição. Quando você está fazendo algo por obrigação, você já não tem mais disposição, você já não tem mais entusiasmo, virou algo mecânico. Sabe uma oração que eu faço todas as vezes que eu subo nesse altar? Senhor, não me deixa estar aqui de forma mecânica. Eu não quero estar aqui porque eu sei fazer, eu quero estar aqui porque eu preciso do Senhor para fazer. Eu não quero perder o prazer de ser o quê? Eu sou dependente do Senhor, eu sou filho, eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Porque no dia que eu me pegar aqui de forma mecânica, fazendo por obrigação, querido, eu perdi a satisfação, eu perdi a disposição. Amém? Tudo que fazemos obrigado, esperamos a recompensa. Tudo que fazemos obrigado, fazemos porque a gente espera a recompensa. Tem gente que trabalha obrigado, sim ou não? É terrível, é ou não é? Já teve essa experiência? Eu já tive, sabe? É chato. Quando você acorda, já acorda reclamando, toma banho reclamando, bota a roupa reclamando, chega no trabalho reclamando, final do mês reclama porque o salário é pouco. Está fazendo obrigado, é horrível, você não precisa disso. Mas eu tenho que trabalhar, pastor. Descubra o seu propósito, Deus vai te dar um lugar onde você vai cumprir o teu propósito lá, e vai ser a maior satisfação do mundo. Você vai ganhar a mesma coisa, mas vai estar satisfeito. E a satisfação vai mudar todo o contexto da sua vida, porque alguém satisfeito, querido, alguém satisfeito, ele faz tudo com alegria mesmo. Sabe, e a gente precisa entender isso, o prazer de ser. Não troque isso por nada. Sabe, Jesus, quando somos discípulos, o que Jesus queria? Fazê-los ser filhos, fazê-los ser discípulos. Jesus não queria só servo. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Jesus não queria ver os homens servindo. Jesus não queria só servos. Jesus queria filhos. Jesus queria amigos. João 15:15, Jesus diz: ei, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês agora de amigos, de filhos, porque existe algo maior e mais precioso que vocês precisam entender, que vocês têm que ser. Não é só sobre o fazer, é sobre o ser. Por quê? Porque servo não possui nada do seu senhor. Servo está ali fazendo, está se matando, está se dando, mas não tem nada. Tudo é do seu senhor. Mas filho não, filho já é herdeiro, já tem tudo. Filho já tem tudo, não precisa pedir nada. Todo servo é filho? Todo servo é filho? Não. Mas todo filho é servo? Sim. Por isso todo voluntário aqui, todo servo tem que ser filho. Não pode perder o prazer de ser. Se perder o prazer de ser, não serve mais. Vai botar um monte de empecilho para servir, não tem mais prazer, fura a escala, está lá na escala, não aparece, não dá satisfação, porque está sendo só servo. Mas quando é filho, meu amigo, quando é filho é outra coisa. Você está comigo, amém? Faz sentido ou não? Deus não quer você só servo, Deus quer você filho. A palavra obrigação precisa sair do seu, sabe? Tem que entrar a palavra prazer, satisfação, no lugar de obrigação. Sabe quando alguém faz algo para mim, eu dificilmente digo obrigado. Eu digo grato.
Por quê? Existe um princípio aí, não sei se você sabe, mas a palavra obrigado, ela faz com que eu esteja obrigado a te recompensar. Quando você diz assim, obrigado, você está dizendo assim, eu agora estou obrigado a fazer algo na sua direção. Por isso que eu digo sempre grato. Porque aí eu posso fazer, e eu sempre tenho um coração para fazer, mas eu não faço por ser obrigado, eu faço pela minha satisfação, é diferente. É prazer, é alegria, amém? Você está comigo? É alegria. Não negocie isso na sua vida, abrindo mão do prazer de ser, pelo prazer de ter, ou pelo prazer simplesmente de fazer. Combata a indisposição, gerando prazer de ser. Sabe, nesse texto aqui, Jesus olha para os discípulos que estavam lá, e Jesus diz assim, olha, eu irei, Jesus começa dizendo assim, vocês todos me abandonarão, pois está escrito. Aí Pedro é o primeiro a se levantar, dizendo, isso é um absurdo, jamais eu vou te abandonar, Jesus. Eu estou com o Senhor até o fim. Jesus diz, você tem disposição de fazer, mas está faltando disposição de ser. Porque se você você vai entender. Se você é filho, você entende as coisas do seu pai. Você entende as palavras do seu pai. Se você não tem problema nenhum em entender. O que Pedro estava faltando aqui, em entender o que Jesus estava dizendo. Pedro estava preocupado mais em fazer. Eu estou com o Senhor, vou fazer, deixa que eu lhe protejo, deixa que tal. Tanto é que o texto mais à frente, quando os homens chegam para prender Jesus, Pedro é o primeiro a puxar a faca e cortar a orelha de um dos soldados. Jesus diz, para com isso, Pedro. Quer pau, quer Pedro? Tu está querendo pau, quer aparecer, Pedro? Deixa de ter o palco, menino. Quem te mandou puxar a espada aqui? Está escrito que isso vai se cumprir. Se você é filho, você tem que entender o que está escrito. E você não perde o prazer de ser. Então sabe, nosso maior desafio agora é combater a indisposição gerada pelo prazer de fazer, pelo prazer de ter, para não roubar o prazer de ser jamais. Procura no teu coração o prazer de você ser filho. Você consegue achar? Consegue achar? Ou a sua mente está muito ocupada com as coisas desse mundo que você não consegue nem lembrar que você é filho de Deus? Você tem que acordar com alegria no teu coração por saber que você tem um pai. Um pai que é todo poderoso, que tem tudo. Sabe, a gente acorda e agradece. Eu ensino isso aos meus filhos. Acordar, agradecer. Agradeça porque você é filho de Deus. Isso é prazer para mim e para você. Ser filho. João, que era o discípulo do amor, escreveu isso na sua primeira carta, dizendo, amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora, já não somos mais qualquer pessoa, nós somos filhos de Deus, em Jesus. Em Jesus. Jesus combatia isso aos discípulos. Jesus combatia o espírito da religiosidade. O que é o espírito da religiosidade? É o perder o prazer de ser. Se você perder o prazer de ser crente, de ser cristão, de ser filho, de ser discípulo, de ser alguém que é envolvido na obra do Senhor, você acaba se tornando religioso. Tem muita gente com o prazer de fazer, mas tem poucos com o prazer de ser. E Jesus combatia isso, o legalismo. O legalismo é exatamente esse espírito do prazer de fazer, da cobrança do ser feito. O espírito da religiosidade diz que Deus só nos aceita por cumprirmos a lei. Se a gente não cumpre a lei, Deus não nos aceita. Isso é o espírito da religiosidade. Mas o espírito de ser filho vai nos fazer entender que não é sobre o que a gente faz, é sobre o quanto nós estamos disponíveis a Jesus nos tratar, nos moldar, nos mudar por sermos filhos. Estarmos disponíveis a sermos disciplinados, ensinados por Ele, por nosso Pai. Jesus foi esse filho obediente até o fim. Sabe o que é religiosidade, querido? Deixa eu dizer, para você poder entender. Religiosidade é performance sem vida. Religiosidade é ritual sem paixão no coração. É você vir para cá, estar num culto como esse, mas só pelo ritual. Cadê o paixão de você ser filho?
Cadê a paixão de você ser crente? Cadê a paixão de você ser discípulo dessa família? Cadê a paixão de você ser um adorador, que você vem para cá e não fica calado, você levanta a mão, não quer saber quem está do lado. Você levanta a mão, você dança, se alegra na presença de Jesus, porque você tem paixão por isso. Você não é um religioso, uma religiosa. Por muito tempo da minha vida eu fui religioso. Eu chegava no templo da igreja, que eu era... Se tem algum católico aqui, não me leve a mal, amém? Ou assistindo também, eu respeito. Fui católico até meus 20 anos de idade. Nasci no berço católico. Minha família é extremamente católica. E eu era religioso, porque eu chegava na igreja, na missa, e estava lá, ficava lá, sentado, só para cumprir tabela. Não é? Porque você acha que vai mudar a sua vida, entrando no templo e saindo do templo do mesmo jeito. Entrava na missa, participava da missa, comia ostra, me benzia, tal, aquele processo todo. Eu ficava só esperando pelo momento da paz. Tem um momento da paz, né, na missa? E o padre diz assim: agora todo mundo vamos se saudar e dar paz uns aos outros, irmãos. Aí eu ficava só, eu ia já direto nas menininhas, dar paz. Dentro da igreja, era, irmão. É sério. Oi? Não, mas ela sabe disso, não tem problema não. Isso é um tempo passado. Mas você vê, a pessoa está dentro da igreja, mas estava lá, ritual. Isso é religiosidade, é ritual sem paixão. Você não estava ali porque tinha paixão por Jesus. Você estava ali porque você estava preocupado consigo mesmo. Se você vem a um lugar como esse, porque você está preocupado mais com você do que ser um apaixonado por Jesus, está alguma coisa errada. O que faz eu acordar cedo no domingo de manhã, botar uma roupa, sabe, deixar meu menino doente em casa, vir para cá, eu podia colocar alguém aqui e ficar com ele. Mas é a paixão. Você está entendendo, amém? Religiosidade que dê regra sem ação. É ritual sem paixão, é performance sem vida. Faz as coisas querendo impressionar Deus e impressionar pessoas. Tentando se salvar por si mesmo, não existe isso. Isso acaba cansando, roubando a disposição de servir de forma genuína. Você tem prazer em ser, amém? Você tem prazer em ser? Quem daqui tem prazer em ser filho de Deus? Tem prazer em ser crente nessa geração? Ser crente mesmo, crente de verdade, viu? Crente raiz. Crente raiz não se embaraça não com essas coisas não. Não bebe não sei o que lá, não toma nada gelada, não faz negócio de pintar corpo, não fura a orelha. Crente raiz mesmo. Não é crente Nutella não, né? Não tenho nada contra. Mas tenha prazer em ser crente nessa geração, amém? A sua rua precisa saber que você é crente mesmo. Deixa o povo ver você andar com a Bíblia na mão, é crente, meu. Deixa o povo ver você andar com a saia longa, você é crente, irmã. Tenha prazer nisso, não tenha vergonha não, porque se você não tem prazer, você vai ter vergonha. Aí fica com vergonha no trabalho e dizer que é crente. O que vão pensar de mim? Deixa pensar o que quiser, o que importa é o teu prazer de ser crente. Tem vergonha de andar na rua com roupa de crente. O que vão pensar de mim? Deixa pensar, irmã. Você é crente, tenha prazer, a sua maior satisfação é essa, amém? Se você tem prazer em ser, você nunca vai deixar de ser entusiasmado pelas coisas de Deus. Estou dizendo isso a você por experiência, amém? Amém ou não? Estou dizendo isso por experiência, porque tem gente que perde o entusiasmo, sabe? Porque o pastor não me dá oportunidade. Querido, deixa eu contar a minha história a você. Eu me converti faz 23 anos. Sabe quantos anos eu prego? 7. 23 menos 7, quem é bom de matemática? 16, é isso? 17. Eita, menina. 16, 17, tá no meio mais ou menos. 16, né? É isso aí, eu acertei. 16 anos. Sabe onde estava trabalhando na igreja? Aí, ó. Limpando a igreja, arrumando as cadeiras, abrindo porta. 16 anos. Aí tem gente que chega aqui faz 2 anos. Pastor, me dá uma oportunidade, estou chateado. Meu irmão, espera mais um pouco, eu esperei 16.
Se preocupa não, continue entusiasmado, vai chegar a tua hora. Você está comigo, amém? Vai chegar a tua hora. Só não perde o prazer de ser. Amém? Diz essa pessoa assim, não perca o prazer de ser. Segundo, o que eu preciso fazer para valorizar a disponibilidade, a disposição e o entusiasmo? A paixão de obedecer. Você não pode perder o prazer de ser, e muito menos a paixão de obedecer. São coisas que minam, sabe, a disposição, minam o entusiasmo de qualquer ser humano. Pode ser apóstolo, bispo, profeta, anjo, arcanjo, serafim, o que for. Se perdeu a paixão de obedecer, vai minar a disposição. Vai roubar o entusiasmo. E eu conheço gente velha de igreja, viu? Velha. É velha mesmo. Não é nem velha, é velha. Porque velha é mais velha do que velha. Gente velha de igreja, manjado, barbado, sabe? Maturidade, não sei a quantos graus. Mas está lá, disposto. Tem entusiasmo, mas não. Meu irmão, em nome de Jesus. Volta um pouquinho, vai ver o que aconteceu. Talvez você perdeu o prazer de ser. Talvez você perdeu a paixão de obedecer. Sabe aquela paixão de obedecer? Por isso que Jesus vai lá na igreja de Filadélfia e diz assim: ei, eu tenho porém contra vocês, que vocês perderam a paixão de obedecer. Onde está o primeiro amor? Isso não tem tempo, querido. Isso é zelo pela presença, pelas coisas de Deus. Porque quando você começou, amém? Quando você começou a sua jornada, assim como eu, você era super empolgado, alegre, animado, primeiro a chegar e último a sair. O líder não podia dizer: ei, arruma essa cadeira na hora. Você, eita, agora mesmo, meu líder. Ei, tem que estar na igreja de 8 da manhã para lavar a igreja. Opa, meu líder, eu sou o primeiro a estar. Estou lá. Cadê meu líder? Já cheguei, viu? Ainda fica mandando zap. Estou indo, viu, meu líder? Estou indo. Já está feito. Manda foto. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo e as experiências. Aí você talvez não cuidou de zelar pela paixão de eu continuar obedecendo. Porque quem disse a você que maturidade te dá razão para você deixar de obedecer? Quem disse a você que cargo na igreja te dá autonomia para você deixar de obedecer? Quem disse a você, porque você se tornou pastor, você agora tem autonomia de deixar de obedecer? Não, jamais. Se o meu pastor disser alguma coisa, eu tenho que obedecer. Não importa cargo, tempo. A gente tem que guardar isso, é paixão. Você entendeu? Porque se eu deixar de obedecer, vai minar a minha disposição, meu entusiasmo, eu já não estou mais, não vai dar para ir não agora, porque, não pastor, sábado, peraí, pastor, sábado é dia de pegar praia, sábado é dia de shopping, sábado, peraí, né? Domingo de manhã, Jesus ensina sobre disposição através da obediência. Os discípulos estavam falhando por não deixar a missão se tornar uma paixão. Sabe o que os discípulos estavam aqui? Jesus dizendo assim: tem que ser uma paixão no coração de vocês. E os discípulos se preocupavam muito mais com a forma de fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto não olhamos para a missão em Jesus com uma paixão de vida com Jesus, não seremos tão entusiasmados assim. Tem gente que até conhece a paixão de Cristo. Você conhece a paixão de Cristo? Você está comigo? Vocês ficaram tristes não, né? Continua alegre aí, amém? A mensagem nem terminou ainda. Vocês conhecem a paixão de Cristo? Tem gente que conhece a paixão de Cristo, mas não sente paixão por Cristo. É verdade, irmão. Sou filósofo hoje. É só para a gente pensar. Não é uma verdade? Eu conheço a paixão de Cristo, pastor. Já assisti de Mel Gibson, já li, mas não sente paixão por Cristo. Sabe por quê? Porque o mundo gira ao seu redor.
Irmãos, em nome de Jesus, isso é maligno. Porque do começo ao fim da Bíblia você vai ver a essência divina do servir. Deus desce para servir Adão. Deus precisava descer para servir Adão. Deus vai lá, pega um cordeirinho, mata, tira a pele. Pensa Deus nessa cena, tirando a pele do animal, faz uma roupinha para Adão, uma roupinha para Eva. Não era um biquinizinho não, viu, como você pensa. Você pode pensar, Deus fez um biquinizinho de lacinho para Eva. Não. Era feita a roupa lá de Jerusalém, viu? Era túnica para cobrir tudo. Não tem nada contra biquíni não, amém? Porque praia é ambiente para você usar sunga e biquíni, tá certo? Não tem nada errado não, viu? Amém? Se você vê o pastor de sunga na praia, o pastor não está desviado não, amém, irmão? O pastor só está na praia, isso não tem nada errado não. Ah, tem que ir para a praia de calça. Não, irmão, em nome de Jesus. Não é religioso não. Pode usar uma sunga na praia, tá certo? Só não use branca, de um dedinho, né? Tenha prudência, amém? Hoje eu estou filósofo. Olha, enquanto a essência divina é servir, querido, enquanto a essência divina é servir, a essência maligna é ser servido. Porque o que o diabo queria quando ele estava lá como anjo de Deus era ser servido. Então preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso é sério. Quando você perceber que o teu coração está mais preocupado em você ser servido do que você servir, corrija isso o mais rápido possível. Porque isso não é divino. A essência divina é servir as pessoas. A essência maligna é ser servido pelas pessoas. Nós precisamos ser como Jesus. Pense em alguém apaixonado em obedecer ao seu pai, era Jesus. Obediente até o fim, Paulo diz isso em Filipenses 2. Obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque diga assim, toda obediência tem poder de gerar ânimo na minha vida. Não fomos criados para olhar para nós mesmos, e sim para as pessoas. Faz sentido para você, não? Nesse auditório aqui, deixa eu te fazer uma questão para você pensar muito bem nisso que eu estou dizendo. Nesse auditório aqui, você sabe qual é o único rosto que você não consegue ver? É o seu. Por quê? Porque você não foi feito para servir a você mesmo. Você foi feito para servir as pessoas. Sabe quando isso desperta nosso coração? Quando nós temos paixão em obedecer a palavra. Quem obedece a palavra é apaixonado em servir pessoas. Não tem como não ser. Não é preocupado comigo. É preocupado com o que eu estou fazendo para cumprir o meu propósito na direção de pessoas. Cristo é aquele que foi escolhido para perder a vida para que muitos possam viver. Se eu quero ser como Jesus, eu não posso ser o inverso. Eu tenho que ser como Ele foi. E fomos criados para ser semelhantes ao Senhor. Assim a Bíblia diz, imagem e semelhança de Deus. Então chamados para entregar a vida para que outros também possam viver. Eu sempre digo isso, eu prefiro dormir menos para que você durma melhor. Eu prefiro não dormir para ver o meu filho dormir sossegado, em paz e com saúde. Porque nós somos chamados para isso. Por isso que a gente precisa ter o prazer em obedecer. Isso tem a ver com a minha identidade. Essa é a minha identidade e a sua identidade. Os discípulos aqui não estavam entendendo isso. Jesus dizia, eu vou. Vocês vão ter que se espalhar, porque assim está escrito que o pastor vai ferir as ovelhas, ou Deus vai ferir o pastor e as ovelhas vão estar dispersas. Está escrito. Aí Pedro diz, não, mas não é bem assim. Olha, meu irmão, pense, preste atenção nessa síndrome hoje. Não é bem assim, tem nada a ver isso. Está escrito, mas não é bem assim. É a síndrome. Está escrito, mas não tem nada a ver isso. Tem muita gente falando isso aí, por aí. Está escrito na Bíblia,
Ah, mas é questão de interpretação. Pedro está dizendo, é questão de interpretação sua, Jesus. O Senhor está interpretando mal. Eu vou estar com o Senhor até o fim. Jesus diz, ei, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Baixa a tua bola aí. Que antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Pedro diz, que é isso, Jesus? Jamais. Eu estou com o Senhor até o fim. A Bíblia, o texto termina dizendo que todos os discípulos eram a mesma coisa. Ei, a gente está junto. Estamos juntos. Hashtag, estamos juntos. Hashtag, estamos juntos. Está nada mesmo. Está junto o quê? Está junto o quê? Porque o texto continua dizendo assim que quando Jesus foi... Aí Jesus diz assim, chega, chegou, ó, vamos lá. Vamos orar ali. Aí chama Pedro, Tiago e João no barquinho. Só para orar, no Getsemane. Jesus diz assim, fica aqui que eu vou me afastar um pouquinho. Ele entra em uma angústia tão profunda, começa a suar sangue. Aí diz, fica aí vigiando. O texto diz assim, ó. Fica vigiando aí, Pedro, Tiago e João, que eu vou orar aqui. Jesus está dizendo, ora comigo aí, vigia. Aí Jesus começa a orar. Senhor, quando Jesus se vira, cadê Pedro, Tiago e João? Roncando, meu irmão. Sabe o que é isso, querido? Falta de... Me ajuda, qual é o tema de hoje? Disposição, entusiasmo. Querido. Jesus chamou para quê? Olha para essa pessoa e diga assim, se Jesus está te chamando para orar, não é tempo para dormir, meu irmão. Sabe quem dorme? Deixa eu calado, amém? Aí Jesus, Pedro, Tiago e João, rapaz, vocês não conseguem vigiar 1 minuto. Acordem. Eita, Senhor, desculpa. Aí Jesus, fica aí orando, vigiando. Aí Jesus se vira. Não dá 1 minuto, Jesus volta. O que acontece? Dormindo de novo, irmão. Aí Jesus, pelo amor de Deus. Eita, Jesus, foi sem querer. É porque a gente está muito cansado. Jesus vigia. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Fica vigiando aí. Aí Jesus mais uma vez, querido, olha, suando lá, meu Deus, se for a vontade, faz a tua vontade, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus olha de novo, o que é que acontece? 3 vezes, meu, pelo amor de Deus, eu já tinha dado uma tapa, né? 3 vezes, a Bíblia diz aqui o texto, 3 vezes. Quando Jesus volta a terceira, meu irmão, aí ele diz assim, ó, chega, vão, que o tempo já chegou. Eu vou ser preso e agora o traidor está vindo aí com os soldados. Aí os homens se levantam com medo, quando vê, chega Judas, beija Jesus, entrega Jesus, e ali se cumpre. Mas o que estava faltando ali? Entusiasmo dos discípulos. Paixão em obedecer aquilo que Jesus disse. Que se Jesus diz assim, fica aí vigiando, orando, você não pode fazer outra coisa. Paixão em obedecer gera entusiasmo, gera disposição para fazer. Sabe, queridos, olha, o Senhor sonda o nosso coração e não só a ação das nossas mãos. Não adianta a gente estar fazendo aqui se o nosso coração está longe da paixão de ser obediente. A gente não pode achar que o Senhor recebe o nosso serviço de qualquer jeito. A gente não pode achar que o Senhor recebe qualquer coisa. Ele quer um coração apaixonado por obedecer acima de tudo. É melhor obedecer do que sacrificar. Seja alguém apaixonado em obedecer ao Senhor. Você está comigo, amém? João 14:15. Nós lemos a seguinte desafiadora declaração de Jesus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, aqueles que me obedecem, esses são os apaixonados por mim. O que essa declaração nos diz? Parece claro que o seu significado é o seguinte: nosso amor por Jesus não é feito só de palavras. O nosso amor por Jesus não pode ser só por palavras. Você ama alguém aqui? Você ama a sua esposa, quem é casado aqui, marido? Ama? Mulher, você ama seu marido que é casado? Filho, você ama seu pai e sua mãe que são filhos? Pai, você ama seus filhos? Discípulo, você ama seu pastor?
Os amém foi diminuindo, né? Mas amém. O nosso amor não pode ser só palavras. Eu ensino isso aqui toda vez que eu estou aqui no culto de casais. Não adianta marido dizer, eu te amo, mulher. Eu te amo, mulher. Mulher, eu te amo. Eu te amo, vice-mulher. Vice-mulher, eu te amo. Só filósofo. Se o camarada é grosso, impaciente, não é gentil, não abre a porta para a esposa, não puxa a cadeira para a esposa, o que adianta você dizer que eu te amo se você não mostra que ama? Mulher é a mesma coisa. Eu te amo, viu, homem? Marido, eu te amo. Mas joga panela, joga ferro, joga colher de pau no camarada. Que amor é esse? É igual a música, que amor é esse? A gente briga, mas a gente se ama. Que história é essa, menino? Só uma música, né? O nosso amor por Jesus é assim, que não pode ser só por palavras. O que Jesus estava ensinando aos discípulos não é sobre amar dizendo que te ama, é amar obedecendo aquele que você ama. Quem escolhe ao Senhor obedecer, escolhe morrer para você. Lembra da parábola da festa do casamento que a gente leu? Um homem sem trajes adequadas. O que era isso? Sem obediência, sem marcas da obediência na sua vida. São trajes inadequados. Não adianta você estar na festa do casamento. Eu amo o noivo, eu amo a noiva. Ama nada. As vestes não estão adequadas. Não tem marcas de obediência, de honra. Não tem marcas de lealdade. Você não ama não. Vem com essa conversinha para o meu lado não. Dizer que eu te amo não é amar. Você está comigo? Faz sentido ou não? Obedecer não pode ser um sacrifício e sim um prazer. Não perca o prazer de obedecer, amém? A hora não nos permite, mas eu quero terminar aqui. Terceiro e último ponto é alegria de realizar. O que eu preciso valorizar para não perder a disposição e o entusiasmo? A alegria no fazer. Alegria no servir, alegria no realizar. Alegria é um sentimento de contentamento, de prazer vivido, júbilo, satisfação. Vida com Deus é sinônimo de alegria. Ele diz essa pessoa assim, vida com Jesus é sinônimo de alegria. Não existe vida com Jesus, alguém que vive triste. Tem alguma coisa errada aqui. Davi, quando descobriu isso, Senhor, não me afasta a alegria da salvação do teu Espírito em mim, jamais. Nosso devocional de hoje a gente fala sobre isso, que no espaço retrito, com seus discípulos, Jesus, ele repartiu a última ceia ali na noite, e a última advertência que ele deu a Judas, aquele que o ia trair na mesa ali, foi a advertência de amar. Porém, o traidor, contudo, não aceitou o último chamado de Jesus e saiu dali para a condenação final. Você sabe que o primeiro a sair da reunião foi Judas? O que é que isso tem a ver? Preste atenção, viu? Não queira ser o primeiro a sair. Vai ser uma briga ali na porta. Vai tu primeiro, vai tu primeiro. O que é que isso tem a ver? Nada, amém? Judas não aceitou a chamada de Jesus para amar. Sabe, queridos, a mesma disposição que Judas teve de sair da mesa, de ir em direção lá, para aceitar as moedas e trair Jesus, foi a mesma disposição que os discípulos tiveram para afirmar que não iria abandoná-lo jamais. Mesma disposição. Mas Jesus estava dizendo, não é sobre isso. Não é sobre isso. Nós devemos e precisamos estar entusiasmados com a vida do Senhor na nossa vida. Que tal você fazer crescer Jesus dentro de você? Você precisa estar entusiasmado para isso. Desenvolva a vossa salvação. Faça crescer a vida de Jesus na sua vida. O Espírito Santo dentro de você. Sabe, seja entusiasmados para avançar no chamado do Senhor. Seja entusiasmado para fazer sua célula crescer. Seja entusiasmado para fazer o ministério dar certo. Para você, sabe, ser o melhor para o Senhor naquilo que você está fazendo.
Seja entusiasmado aí, cuidado com a motivação da sua ação. O Senhor considera exatamente a tua motivação. Por que você está fazendo isso? O que você tem realizado? Você tem realizado por quê? Você sabia que tem gente fazendo para Deus com raiva? Sim ou não? Mas eu não estou com raiva de Deus, mas está com raiva de pessoas. Você está fazendo para quem? Mas está com raiva. Você sabia que tem gente fazendo para Deus com rivalidade? Competição. Pensa que eu vou ficar para trás? Não, jamais. Ele não me conhece. Misericórdia. Você sabia que tem gente fazendo para Deus com ciúmes? É coisa para a gente pensar, irmão. Qual a motivação da gente estar fazendo? Jesus, quando falou de alegria, ele ensinou, João 15, verso 11. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Os discípulos queriam realizar com a motivação errada. Por isso dormiram no ponto. Diga assim, todo mundo que dorme no ponto está com a motivação errada. Se tiver com a motivação errada, vai dormir no ponto. Pedro, Tiago e João dormiram 3 vezes no ponto. Mas Jesus é demais, porque Jesus sempre vai lá e acorda. Desperta. Desperta tu que dorme. Olha o ponto. Olha o ônibus, passou e tu perdeu. Olha a oportunidade, passou e tu perdeu. Sabe, queridos, a expressa advertência a Pedro não foi sem razão. Se Pedro tivesse vigiado e orado como Jesus ordenou, ele não teria passado pela experiência de negar Jesus. Você sabia disso? Dormiu no ponto. O que aconteceu? Aquilo que Jesus falou. Porque Jesus advertiu. Jesus adverte, amém? Chama atenção. Mas também ele chama para correção. Vigie. A carne é fraca, mas o espírito pode ser forte se você continuar vigiando. Não durma num ponto. Diz essa pessoa assim com muito amor que a gente está acabando. Não durma num ponto. Porque senão você vai ficar no ponto. Jesus voltou e disse assim: ainda dormes? Vocês ainda estão aí dormindo, roncando? Basta, chegou a hora. É o recado de Jesus para mim e para a sua vida hoje. Chegou a hora. Sabe o que nos faz perder a disposição? Olhar muito para nós mesmos. Por isso que eu sou apaixonado pelo texto de Hebreus capítulo 12, verso 2. O autor diz assim: é olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, que eu me torno capaz de superar e suportar todas as coisas que vêm para me paralisar. Se você não quiser perder a disposição, olha para Jesus. Olha para Jesus. Amém? Olha para Jesus. E aí você vai ter o prazer de ser. Olha para Jesus e você vai ter paixão em obedecer. Olha para Jesus e você vai ter alegria em realizar. Olha para Jesus. Sua disposição é resposta da sua paixão. Ele tem um chamado para você. Diz essa pessoa assim: Jesus tem um chamado para a sua vida. E você não pode falhar. Diga assim: a estrada é longa. Você tem que continuar. Porque o Senhor te espera para te honrar. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã de domingo? Olha, eu quero terminar contando essa história para que você entenda que todos são chamados e todos são úteis no reino de Deus. Havia um fazendeiro, pode começar aí o teclado. Havia um fazendeiro que ele tinha uma grande fazenda. E ele diz assim: eu quero que as pessoas possam vir, porque aqui tem espaço para todo mundo trabalhar. Eu amo receber as pessoas e empoderá-las no serviço da minha fazenda. E aí chegou certa vez na porta desse homem batendo. Quando ele abriu a porta, era um homem que tinha uma perna de aço, porque ele havia sofrido um acidente e colocado aquela perna de aço. Só que ele não tinha pé, a ponta da perna era só o ferro. E aí o homem disse: o senhor tem espaço para mim aí no seu reino, na sua fazenda? Ele olhou para ele e disse: uau, você é a resposta da minha oração.
Ele disse: como assim? Estou precisando de alguém que ande furando a terra para eu plantar as sementes. Você chegou na hora certa. Passou os dias, bateu outro homem na porta desse fazendeiro. Quando ele abriu a porta, era um homem com a mão tremida. Sabe, foi acometido dessa enfermidade que não conseguia. Aí ele disse: o senhor tem espaço para mim no seu reino, na sua fazenda, por favor? Ele olhou e disse: uau, você é a resposta da minha oração. Ele disse: como assim? Eu estou precisando de alguém que saia jogando as sementes na terra para ela ser plantada depois que a gente faz o buraco. Entre, o lugar é seu. Passou dias, bateu um terceiro e último homem na porta desse homem. E ele ele tinha sofrido uma paralisia e ele arrastava a perna. E ele disse: o senhor tem espaço para mim aí no seu reino? Ele disse: uau, você é a resposta da minha oração. Como assim? Porque eu já fiz o buraco, eu já plantei as sementes, agora eu preciso de alguém que venha fechando a terra, para que os frutos nasçam. Uau! Diz essa pessoa assim: o Senhor ora por você. Você é a resposta da oração de Jesus. Nessa geração você tem valor e tem um lugar. Você tem um chamado e não pode falhar nesse chamado.